Olá! E se a gente pensasse que a fé original, aquela pura, dos primeiros cristãos, se perdeu em algum ponto da história? Como seria possível encontrá-la de novo hoje? Nesta análise, a gente vai mergulhar em um material teológico que propõe um verdadeiro mapa para identificar o que ele chama de a verdadeira Igreja de Deus. A ideia é seguir as pistas desde os apóstolos até os dias atuais. Preparados? Então vamos lá. Olha só o nosso roteiro para essa investigação. Primeiro, vamos tentar entender como era essa tal fé original. Em seguida, vamos explorar o que a fonte chama de a grande apostasia, que seria o momento em que tudo mudou. Daí, a gente vai fundo na principal questão teológica levantada, o dogma da Trindade. Depois, vamos ver a visão alternativa do Deus único. E para fechar, teremos o mapa completo, as marcas que, segundo o texto, identificam essa igreja hoje. Bem, tudo começa com uma premissa bem forte, a de que a fé cristã, na sua forma mais pura, não surgiu em um ambiente tranquilo. Não, não. Desde o comecinho, ela já estava, na verdade, em uma batalha para se proteger de ideias que poderiam corrompê-la. E isso nos leva à pergunta central que esse material tenta responder. Se essa fé original realmente existiu, como a que ela era? E, talvez o mais importante, como seria possível reconhecer essa fé nos dias de hoje, depois de tanto tempo? E essa ideia de uma batalha pela fé não é por acaso, segundo o argumento. O texto busca base em passagens como essa aqui, que fala sobre batalhar pela fé. A interpretação é que isso já era um aviso, uma profecia, de que desde o início haveria gente tentando desviar a doutrina original. E aí a história ganha um contorno, digamos, fascinante. O argumento é que, enquanto a fé que se tornou dominante ia mudando, um pequeno grupo, um remanescente, teria se mantido fiel. Esse grupo teria se escondido, de forma simbólica, no deserto. E ali, por um período profético de 1260 anos, longe dos holofotes, eles teriam guardado a fé apostólica intacta. Agora, a gente entra no que seria o grande ponto de virada dessa história, segundo essa análise, o grande desvio. A fonte defende que a fé original foi profundamente corrompida por uma apostasia, algo que, segundo eles, as próprias escrituras já tinham previsto que aconteceria. Então, como essa mudança teria ocorrido? O argumento desenha uma linha do tempo. Tudo começa na era apostólica, com a fé original estabelecida. Mas depois que os apóstolos se foram, alguns pensadores, influenciados por filosofias pagãs, teriam começado a introduzir novas ideias. E essas ideias, aos poucos, foram ganhando força até serem formalizadas como dogmas oficiais da Igreja. Mas que mudanças foram essas exatamente? O texto foca em duas transformações gigantescas. A primeira, a troca do dia sagrado, do sábado para o domingo, o que, segundo o argumento, ligava a adoração a um antigo dia pagão de honra ao sol. E a segunda, talvez a mais impactante de todas, a introdução da doutrina da Trindade, que teria redefinido por completo a concepção de Deus. E agora a gente mergulha de cabeça no ponto teológico mais pesado apresentado na fonte: a sua completa refutação da Trindade, que o material chega a classificar como um ensino tardio, espúrio e romano. Para a gente entender a crítica, primeiro a gente precisa definir o que está sendo criticado, né? A fonte descreve a Trindade como a crença em três pessoas divinas distintas e coiguais, que formam um único Deus. É exatamente essa definição que ela vai desafiar. O ponto central do argumento aqui é a origem histórica. A alegação é bem direta. A palavra Trindade simplesmente não aparece nos escritos apostólicos. Pelo contrário, o conceito teria começado a tomar forma com Tertuliano, bem depois, lá por volta do ano 160, e só viria a se tornar um dogma oficial muito tempo depois. E aqui o argumento textual fica bem específico, olha só. A alegação é que a famosa fórmula de batismo de Mateus 28:19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode ter sido uma adição posterior, justamente para dar suporte à Trindade. A evidência citada é o historiador Eusébio, que, nos seus escritos mais antigos, aparentemente citava a passagem de uma forma mais curta: Ide e fazei discípulos em meu nome. Então, na prática, a diferença seria essa. O texto argumenta que todos os batismos que a gente vê registrados no livro de Atos foram feitos em nome de Jesus Cristo, e que o batismo usando os títulos trinitários foi uma inovação posterior que veio junto com um novo dogma. Ok, então se a Trindade é rejeitada, qual seria a alternativa? Agora vamos ver a doutrina que a fonte defende com unhas e dentes. A visão do Deus único, também conhecida como monoteísmo unitário.
este versículo é uma peça-chave no argumento deles. A interpretação aqui é bem literal. As próprias palavras de Jesus estariam definindo o Pai como o único Deus verdadeiro, o que criaria uma distinção bem clara entre ele mesmo, o enviado, e Deus, aquele que o enviou. Do mesmo jeito, essa passagem do apóstolo Paulo é usada para reforçar essa mesma distinção. Para nós, há um só Deus, que é o Pai, e um só Senhor, que é Jesus Cristo. Duas figuras diferentes com papéis diferentes. Juntando as peças, a visão unitária que o texto apresenta é esta. O Pai é o único Deus supremo e verdadeiro, ponto. Jesus é o Filho, gerado por Deus, exaltado, sim, mas distinto e não coigual ao Pai. E o Espírito Santo? Não seria uma terceira pessoa, mas sim o próprio poder de Deus em ação no mundo, a sua presença. E com isso, chegamos ao clímax da nossa análise. Depois de traçar toda essa jornada da fé, da apostasia e da doutrina, a fonte oferece um guia prático, um tipo de checklist, para identificar a igreja que, segundo ela, preservou a fé original até hoje. E aqui estão elas, as 8 marcas que, de acordo com o texto, formam a identidade dessa igreja. Vamos dar uma olhada. A gente vê pontos que já discutimos, como a crença num único Deus, o Pai, e o batismo em nome de Jesus. Também está aqui a guarda dos mandamentos, com ênfase especial no sábado, mas a lista vai além. Inclui práticas apostólicas bem específicas, como o uso do véu pelas mulheres e a saudação com o ósculo santo. E até crenças sobre o que acontece após a morte, como a mortalidade da alma. A tese central é que não basta ter um ou dois desses pontos. É a combinação de todos eles que, supostamente, identifica a igreja que guardou a fé original. E assim, o argumento se fecha. A tese é que, apesar de uma grande corrupção histórica, a fé original nunca teria desaparecido por completo, e que ela pode ser encontrada hoje por quem procurar por esse conjunto de marcas distintivas que a gente acabou de ver. No fim das contas, essa análise toda nos deixa com uma reflexão bem mais ampla. Ao ver como um grupo define sua identidade com base na história, na doutrina e na prática, somos levados a pensar o que, de fato, constitui a verdade dentro de um sistema de crença. A resposta, claro, continua sendo uma jornada bem pessoal. Obrigado pela companhia nesta análise.